Fala galera, beleza? Boa tarde, tudo bem aí? Espero que estejam todos em paz, né? Dentro da linha nossa de alimentar, né? Subsídios para nossa interação na quinta-feira às 13 horas, principalmente abordando o cenário, né? Da medicina do esporte, na interação da ciência do esporte, né? Com o ciclo olímpico aí focado no surf, né? A ideia agora, hoje, é a gente abordar um pouco. Ontem a gente falou de avaliações de maneira ampla e depois específicas, né? E agora a ideia é a gente conversar um pouquinho sobre as abordagens nutricionais dos atletas de surf, né? Eu acho que como todas as outras áreas de treinamento, de fisioterapia, psicologia, né? Também é um desafio muito considerável, né? Eu acho que, na verdade, a gente precisa contextualizar o momento onde a gente vai interagir com o atleta e principalmente saber o desfecho. Se é no começo da temporada, se é durante alguma etapa específica, né, que tem uma demanda, alguma característica específica nessa etapa, né, demanda física, demanda clínica, né, e esse indivíduo como está também. Né? Então, ontem, né, a gente estava conversando um pouquinho, que era mais ou menos nesse sentido aqui. Né? Então, isso aqui é um calendário, né? Maio, junho, julho e agosto. Então a gente tem, na verdade, a projeção, né, da onde a gente quer o pico do desempenho. Então aqui, na verdade, a gente tem em vermelho a intensidade, em azul o volume, né? Então a gente tem a fase de preparação e a fase de competição, fase de preparação geral, preparação específica, e na fase de competição na transição, né, pré-competição e intracompetição, né? Grande Serginho Barrichello, tamo aí. Então, na verdade, o que é interessante dentro dos estímulos, né? É uma conversa multifatorial. Os estímulos de treinamento, como esse indivíduo está assimilando esses estímulos de treinamento e pautado nessa demanda específica de treinamento, né? Dentro da rotina do indivíduo, de que maneira a adequação alimentar, às vezes alguns ajustes específicos e até a própria suplementação pode otimizar as respostas do organismo do indivíduo em relação às variáveis da aptidão física daquela fase do treinamento e também otimizar a recuperação entre as sessões de treino, né? Para que o indivíduo ele consiga cada vez mais assimilar esses estímulos e, com certeza, amenizar qualquer possível repercussão deletéria, né? Então, geralmente, sob a ótica nutricional, quer dizer, o primeiro dado que a gente gera diz respeito ao aspecto quantitativo. Quer dizer, entender quantas calorias o corpo daquele indivíduo está precisando, né? Quer dizer, não dá para você manusear o padrão nutricional do indivíduo se você nem o aspecto quantitativo sabe, né? Quer dizer, como é que você vai falar de uma dieta isocalórica, hipocalórica, se você não tem o conceito, né, de quantas calorias aquele corpo precisa? E aí é complexo, porque a principal, na verdade, ferramenta hoje que a gente vê, né, as pessoas utilizando, são ferramentas pautadas em algoritmos, né? Principalmente lá atrás, desde 1919, né, o Harris e o Benedict, né, eles fizeram alguns estudos em relação à calorimetria direta, né? E aí projeta-se cálculos, né, pautado em faixa etária, sexo, idade, né, sexo e composição corporal, né? Então são dados indiretos. E como são atletas, você tem que corrigir esse fator, né? Porque o atleta ele tem uma repercussão sob a ótica de funcionamento do organismo, né? Que é lógico que acarreta com gasto energético, né? Então é complexo você tentar abordar, manusear, né, a estratégia nutricional sem uma variável básica, que é o aspecto quantitativo, quantas calorias aquele indivíduo está precisando, né? Outro dado interessante naquela fase onde você está avaliando o indivíduo, qual é o principal substrato energético que aquele organismo está utilizando no repouso, né? O nosso corpo ele utiliza predominantemente gordura no repouso, né, em situações fisiológicas, mas é interessante você quantificar, né? Então, quantas calorias está gastando e qual é o principal substrato energético sendo oxidado. Então, a partir do momento que você tem essa informação inicial, aí sim você faz algumas projeções, né? Principalmente depois no sentido de caracterização do aspecto qualitativo nutricional, né? A literatura científica, ela aborda, é lógico de maneira crítica, né, a validação de questionários, eles são cientificamente validados, né, mas a gente sempre tem que levantar esse aspecto crítico,
Né? Então, na nossa rotina, a gente faz um recordatório de 24 horas, um questionário de frequência alimentar, e a gente faz uma análise do conhecimento do atleta sobre o padrão nutricional dele. Então, quando ele termina, né, o inquérito, aí a gente aborda. Então, vai de 0 a 10, qual que é a nota que você dá para o seu padrão nutricional? Sendo 10 a melhor dieta possível que você tenha no seu conceito e 0 a pior. Né? E o atleta quantifica. Ah, Franz, ó, de 0 a 10 deu 9. Tá. E aí eu vou lá e dicotomizo. 9 no sentido de quantidade do que você está ingerindo de alimento ou da qualidade alimentar. Né? E muitas vezes o atleta fala, eu dou 6. E aí você questiona, mas por que você dá 6? O que tem que melhorar? Ele chega pra gente e vai colocando. Olha, eu preciso melhorar mais ingestão disso, daquilo, daquele outro, né? Então E aí você questiona, mas por que você não está pondo isso na rotina, né? Porque muitas vezes as pessoas têm o hábito de terceirizar alguns cuidados, e um deles é a parte nutricional. Ah, não, mas quem está montando minha dieta é não sei quem, né? Então, geralmente a gente faz essa abordagem. E aí é bacana, porque a hora que a gente vai analisar, né? Aqui é só para dar um exemplo, que a gente também cruza os indicadores bioquímicos do estado nutricional, né? Esse ano, no American College, ia se apresentar um trabalho exatamente sobre isso aí. Os principais indicadores bioquímicos que refletem o estado nutricional dos atletas, né, de alto rendimento, principalmente os olímpicos, né? E é bacana. Quer dizer, uma coisa é o que você ingere, outra coisa é a repercussão dessa ingestão. Então, se porventura a sua dieta é hiperlipídica, deixa eu ver qual que é a repercussão dessa ingestão de gordura nos níveis do seu perfil lipídico. Se porventura você tem uma dieta que tem como característica, né, uma ingestão de proteína e compostos nitrogenados, né, aminoácidos e peptídeos elevados, vamos ver a repercussão disso aí. Né? Então, geralmente a gente faz gasto energético de repouso, inquéritos, questionário, QFA, a gente cruza com o padrão IAS, pensando em nível atlético, análise do aspecto da percepção do indivíduo, do atleta, sobre a dieta, e ver a parte bioquímica, qual a repercussão desse padrão nutricional, né? E aí é bacana, porque quando a gente vai analisar, né, os questionários, os inquéritos, né, então a gente sabe quantas calorias precisa no gasto energético de repouso, quantas calorias o indivíduo está ingerindo, dessas calorias a distribuição em proteína, carboidrato, subtipos de carboidrato, né, fibra, né, os complexos, integrais, os simples, refinados, os tipos de gordura, né, então aqui os ácidos graxos saturados, mono e poli. Aqui eu já divido em colesterol, ômega 3, 6, 9. A recomendação é uma situação bem passível de reflexão, né? Porque a literatura, na verdade, ele projeta o atleta como uma demanda única, né? Outro dia eu estava discutindo, eram dados relacionados à ingestão do pessoal do nado sincronizado, né? Que representou a gente nos Jogos Olímpicos agora em 2016. Quer dizer, quais são as recomendações diárias, né? Então, a partir do momento que o indivíduo é atleta, eles projetam, então é recomendado essa ingestão, né? E não necessariamente é esse o contexto, né? Então, a ideia, a ciência, ela trabalha de uma maneira bem interessante nesse sentido. Primeiro a gente vai fazendo os aspectos descritivos, né? Depois a gente vai vendo o aspecto amostral daquelas descrições, né? E é lógico que a gente corrobora com desfecho de desempenho. Dentro do Comitê Olímpico Internacional, um dos questionamentos que constantemente eu tenho feito, pautado no RED, né, no déficit energético relativo relacionado ao esporte, é lógico, né, é o quê? Os atletas, principalmente a nossa representatividade, né, eles apresentam repercussões deletérias nesse mismatch, né, entre a demanda e a ingestão, e mesmo assim eles estão tendo medalha. Será que porventura não seria uma flexibilidade fenotípica? Ou seja, tem alguns indivíduos que, tolerando essa circunstância do perfil atlético de alta demanda metabólica, com uma ingestão modulada, com características muitas vezes restritivas, ou seja, tem um déficit negativo, né? Será que eles que sustentam, toleram essa situação e conseguem fazer o desempenho, né, performar, eles não apresentam essa flexibilidade, né? Isso é uma coisa interessante, porque muitas vezes uma coisa é você fazer ajuste nutricional pensando em indicadores de saúde, outra coisa é às vezes em desempenho, né? Então, quando você projeta o universo atlético, desempenho, nem sempre as condutas corroboram com desfecho saúde, né? É interessante a gente abordar nesse sentido, né? Um exemplo mais prático, coloquial, né? Porque falar de metabolismo é um pouco mais complexo a percepção, é a parte biomecânica.
Você pega um jogador de tênis, ele é assimétrico. E a gente sabe que a assimetria culmina com inúmeras repercussões deletérias no sentido do arcabouço musculoesquelético, né? Com progressão precoce de artropatias degenerativas, né? E outros agravos. Só que se porventura você tenta corrigir essas assimetrias, ele perde o desempenho, ele deixa de ter o perfil atlético. Então você pega um Nadal da vida, né? E outros tenistas, tem outras modalidades. O surf também tem essa característica, né? A gente estava recentemente no Japão, lá no ISA, né? Então, quer dizer, ali na resenha, entre todo mundo esperando as baterias, estava Colorri, Kelly, Gabriel, Felipe, Ítalo, Jorge Smith, Júlia, pessoal da elite, né? É muito raro você não encontrar uma lordose exacerbada, uma cifose, uma escoliose, isso foi o que mais me chama a atenção, né? Mas eles têm o desfecho deles, que é o desempenho, né? Então dá pra gente refletir nesse sentido aí. Tá? Então, voltando sobre a análise da ingestão do padrão nutricional, dentro das proteínas, o que mais chama atenção geralmente os atletas, isso não é só no surf, né? Aqui no caso é uma dieta normoproteica, mas se a gente for ver aqui, ó, tem inúmeros outros dados aqui de outros atletas, né? E que não necessariamente é normoproteica, às vezes a dieta é hiperproteica, né? Então aqui um deles... Tem outros, né? Olha aqui a proteína. Espera-se 1,4 a 1,7 gramas por quilo de peso, quase 2,1. Aqui outro também, né? E dentro da proteína, aqui são os aminoácidos, né? Então a literatura sugere, por exemplo, os aminoácidos de cadeia ramificada, né? A modulação em algumas variáveis aí relacionadas à integridade, né? Lógico, de nível muscular e outras coisas, né? Então você pega aqui, ó, leucina, isoleucina, valina, que são os de cadeia ramificada. Aqui o que é recomendado é que eles estão ingerindo, né? Então a gente tem propriedade em ingestão de cálcio, de sódio, de outros componentes, né? De algumas vitaminas, né? Então a ideia nossa é ter realmente propriedade e critério para dar esse feedback. Porque a ideia de toda avaliação é você dar uma informação norteadora de conduta. Olha, meu querido, vem cá, dentro da sua demanda, dentro do que está acontecendo, sob a ótica de vitalidade, existe uma situação passiva de otimização, de ajuste. Sob a ótica de desempenho, aí vamos conversar sobre os estímulos de treino. E no surf é interessante, porque os estímulos de treino, né, é diferente de outras modalidades, porque depende do tipo de onda da etapa. Então, se você for pegar as etapas na evolução do ano, vamos falar de WCT, da Elite, você tem ondas onde a demanda, muitas vezes maior, é no sentido de velocidade, de potência. Outras ondas onde a demanda é muito mais no contexto oxidativo, mais de aeróbico, né? Então você pega a África do Sul, por exemplo, J-Bay, é uma onda longa, né? Então, quer dizer, o estímulo de treinamento, de preparo do atleta naquele cenário é diferente de uma onda como o pipeline, como o chopo, Tahiti, que é potência, né? E muitas vezes o que acontece? O intervalo entre uma etapa e outra, se você for ver, na literatura, é um tempo que não é suficiente para você mudar o ajuste de treino e esperar que esse organismo reaja dessa maneira favorável àquele estímulo de treino. Então aí é que está o desafio. E aí que está o mérito de inúmeros treinadores que trabalham com os principais atletas que a gente tem em nível nacional, né? Então a ideia hoje seria exatamente nesse sentido, né? Quer dizer, a gente ir aos poucos, todos os dias, alimentando informações básicas para a nossa live, para o nosso bate-papo de quinta-feira às 13 horas, né? Que vai ser exatamente sobre isso aí. A interação da medicina do esporte com as outras áreas da ciência do esporte na era do surf olímpico, né? Amanhã eu vou discutir um pouquinho mais com vocês sobre algumas estratégias ou desafios que a gente encontra intra-competição. Né? Então, a gente tem um pouco de experiência, principalmente em alguns eventos, né, de magnitude considerável. Então, eu vou falar um pouquinho para vocês. Quer dizer, tá bom, Franz, isso aí é o dia a dia alimentar do cara, você consegue, quer dizer, é uma pessoa que ela tem uma tendência a se alimentar de modo saudável, mas quando chega no dia da competição, quais são os alimentos disponíveis para ele? São saudáveis? São coerentes com a demanda dele? Né? São coerentes com a demanda da aptidão específica daquele tipo de etapa? São questionamentos interessantes, né? O timing da ingestão, né?
Então ontem eu estava citando, quer dizer, se você tem uma primeira chamada às 7 horas da manhã ela não ocorre, às vezes o atleta ele ia cair na primeira bateria do dia, que seria às 7. Então ele acordou mais cedo, fez o de jejum, né, adotou todas as estratégias possíveis, né? Você pode falar no nível de suplementação, você hoje consegue dividir o raciocínio em suplementação de tecido específico. Então você pega, por exemplo, eu quero otimizar o estímulo comportamental, né, cerebral do indivíduo. Pô, cafeína, né? 3 a 5 miligramas por quilo de peso, 30 a 40 minutos antes, quer dizer, grande parte da literatura é isso que fica evidente, né, no sentido de efetividade. Só que, se a bateria era 7, ele tomou 40 minutos antes, e ao invés de ser das 7, chamou às 9, pronto, você perdeu esse timing de um composto que teria uma possível repercussão relacionada a estímulo central, né? Então esse é o desafio interessante, que eu acho que vale a pena a gente, aos poucos, ir assimilando essas informações para quinta-feira o nosso bate-papo. Tranquilo? É isso aí, tamo junto aí, forte abraço aí e play, galera!